Boa noite. Vocês acreditam em bruxa? Se não acreditam, podem começar a acreditar. Nesse exato momento, uma bruxa deve estar sobrevoando a antena coletiva do seu prédio. Pode ir até a janela, dar uma olhada. Se não enxergarem uma bruxinha montada numa vassoura, dando voltinha em torno da antena, voltem para cá, porque hoje a bruxaria é com a gente mesmo. É com a gente não, com ele, o mago, alquimista e bruxo Paulo Coelho, um dos filhos hippies dos anos 60, que com as suas histórias ocultas está vendendo livro feito banana. Vou chamar um escritor que está botando uma bruxa na cabeça das pessoas. Paulo Coelho. Acredita em bruxa mesmo, Paulinho? Bem, Jô, quer dizer, bruxas existem, independente de quem acredita ou não. Que lá sai, lá sai. Lá sai, como não, né? Mas, na verdade, a bruxa foi sempre um arquétipo, um modelo, né, de um comportamento feminino durante uma época de grande repressão. A bruxa, ela que era encarregada de trazer, enfim, através do prazer, através do amor, através das coisas boas, o conhecimento dito oculto, porque, na verdade, não existe conhecimento oculto. O famoso conhecimento oculto nada mais é que, digamos assim, coisas que durante certo tempo teve que ser mantido em sigilo para que não houvesse uma repressão muito grande, né? Mas tem alguma diferença entre bruxa e feiticeira, não? Não. Mesma coisa. Não. E a mulher, basicamente, ela tinha 4 arquétipos, 4 modelos de revelação, ou seja, toda como é a mulher sempre foi muito mais ligada a esse assunto espiritual do que o homem. O homem, enfim, ele ia para a caça, ele ia para a agricultura, ele ia para o campo, ele ia cuidar da infraestrutura, e a mulher que cuidava já da infraestrutura do homem, né, ela tinha muito mais tempo desse tipo de comunhão. E se criaram 4 modelos de revelação feminina. A revelação se entendendo o quê? Se entendendo uma maneira muito própria da mulher comungar com Deus, né, que era a virgem, a mártir, a santa e a bruxa, né? A virgem é aquela completamente independente, aquela que, enfim, fundia dentro dela o homem e a mulher, e que, através da solidão, que normalmente é uma má conselheira, não é, enfim, a melhor conselheira do mundo, através da solidão ela descobria esse contato, né? A mártir é através do sacrifício, quer dizer, muito comum, né? O modelo da mártir a gente vê até hoje, as pessoas, enfim, alegam muito, pô, eu sou uma mártir, essas coisas todas, mas no fundo é uma opção pelo sacrifício para chegar lá. A santa, que seria pelo amor, e a bruxa pelo prazer, né? Através desses 4 arquétipos, desses 4 modelos, a mulher sempre criou o seu caminho. Agora, feiticeira e bruxa é mais ou menos a mesma coisa, né? Agora, você está aqui com um livro novo que é o Brida. Isso. Está vendendo enlouquecidamente. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, eu li uma matéria que falava o seguinte, de erros de revisão que tinha no livro no Alquimista. Né? Mais de 86 erros de revisão havia mal empregado? Não. Na verdade, tem um erro de revisão. Um erro de português, que é o verbo haver, né? Repetido sistematicamente, isso foi uma opção, porque foi uma opção bem consciente, no caso do havia, no plural do verbo ter, né? Tanto é que nós estamos, não sei em que edição, 40ª tanta, e não foi corrigido. Por quê? Porque as pessoas falam muito daquele jeito, usando o verbo haver dessa maneira. Existem outros erros de revisão. Eu nunca falei isso, enfim, já deixei rolar isso, críticas e comentários e tudo, mas na verdade o livro Alquimista, porque não tem nem no Diário de Mago nem em Brida, são livros sem erros, né? Aqui tem um erro logo no começo. No começo, na primeira página. Ele, né? Encontrei com ele, Brida Ofern. Tem esse erro. Ou essa bruxa era andrógeno, ou era um travesti, ou é um erro aqui de Portugal, uma coisa ou outra. Tem esse erro, sim. Mas não tem tantos feitos tem no Alquimista, porque no Alquimista existe uma leitura, eu não sei, eu não gosto de falar isso não, porque parece que estou vendendo um lado do livro que não me agrada, mas enfim, existe uma leitura do Alquimista que é uma leitura alquímica, né? Ou seja, na verdade aquilo ali são códigos, porque não podia ser tão ostensivo. Se fosse erro, seria corrigido na 2ª edição. Claro, mas aqui, por exemplo, código ou é pressa de lançar o livro? Não foi pressa, não. Aí foi eu que escrevi o prefácio no final,
O livro inteiro já estava pronto há quanto tempo? Há 2 meses eu entreguei o prefácio em cima da hora e só no prefácio que tem esse erro. Passou um elezinho, ele por depois, ela. Para depois poder dizer que os meus livros têm erro de revisão. Quer dizer, aqui não é código. Não. Agora, você tem muita bruxa em atividade hoje em dia? No Brasil, por O exemplo? que você chama de bruxa? Uma bruxa ou uma feiticeira é aquela que lida exatamente com fórmulas ocultas, por exemplo, né? Com mistérios e fórmulas ocultas para conseguir isso ou aquilo, sei lá, lida com... Na verdade, existem várias tradições. A bruxa, ela lida com o mágico, com a magia, aliás. Ela tem várias tradições mágicas, né? Ou seja, existe um caminho chamado a tradição celta, existe o caminho da tradição da lua, que é o que está no Brida, existe o caminho da tradição do Coven, entende? Existem 1000 maneiras da mulher repassando através de geração em geração, basicamente o dito conhecimento oculto, o conhecimento da mulher, né? O sagrado que vem através da mulher, porque nós, os homens, os magos, né? Que somos todos nós, não eu, hein? Veja bem, vamos frisar isso bem. Normalmente lidamos melhor com poder e as mulheres lidam melhor com dom. Tanto os homens feitos as mulheres têm o mesmo tipo de ser masculino e feminino dentro dele. Estou sendo complicado, não? Não? Não. Está sendo complicado? Não, por mim. Tem o masculino e o feminino, e essa mistura do masculino e feminino, viver o seu lado feminino e viver o seu lado masculino, é que faz justamente, digamos assim, despertar a dita, né, energia cósmica. E a mulher normalmente faz isso através do processo feminino, através do dom, através daquilo que você chama feitiçaria. E as tradições se encarregam de transmitir a maneira como as mulheres faziam isso, as fórmulas, os rituais, essas coisas todas, desde a antiguidade. Mas isso, enfim, isso quando a gente fala em bruxa e a gente vê logo aquele negócio da mulher com caldeirão, com a vassoura, não sei se você sabe, mas toda essa, vamos dizer assim, essas coisas que a gente aprendeu de bruxa, de vassoura, caldeirão, faca e tudo, isso tudo vem de uma época de grande repressão, onde a igreja estava muito em cima da repressão, né? Enfim, a feitiçaria, e as mulheres largaram os instrumentos tradicionais de feitiçaria e foram usar os instrumentos de cozinha, que eram os instrumentos que elas lidavam diariamente, de maneira que quando batesse ali alguém do Santo Ofício, ela chegava lá e dizia, não, isso daqui é uma cozinha, mas na verdade o caldeirão passou a ter um sentido mágico, a vassoura passou a ter um sentido mágico, a colher de pau, o ovo e tudo, entendeu? E através desses utensílios diários, através vamos dizer, do posicionamento dela com o aprendizado das feiticeiras, elas foram passando isso de geração em geração, né? Agora, por que as receitas de bruxaria são tão complicadas, Paulo Coelho? Você pega o livro de São Cipriano, por exemplo, isso é fácil, é só fazer essa receita aqui. Pegue uma língua de um sapo que tenha estado durante 5 dias embaixo da terra. Isso daí é tudo deturpação do processo. O processo de bruxaria em si, eu fico assim meio grilado de ficar falando negócio de bruxaria, primeiro porque o Brida é sobre, enfim, é sobre feiticeiras, mas não sobre o negócio de fazer poções mágicas, não. É sobre o processo... Não é um livro de receitas, evidentemente. É o processo pessoal da pessoa de, enfim, descobrir o seu dom. Isso é que é importante. No fundo, qualquer feiticeira... É um processo de realização pessoal, digamos. Qualquer de comunhão com Deus. Realização pessoal limita muito a ela só, mas de comunhão com Deus. Comum união, exatamente. Então, o processo de realização pessoal é que é o fundamental na bruxaria. Agora, essas receitas que a gente vem aprendendo através, enfim, dos livros de São Cipriano e dos grandes grimórios da Idade Média, né, dos livros, enfim, daqueles ditos ocultistas e tudo, isso tudo não passava de, vamos dizer assim, disfarces em virtude de uma repressão, não que fosse proibido, nem que fosse oculto, não, mas em virtude de um momento de grande repressão, porque a corte e, inclusive, o Vaticano, nessa época, os alquimistas eram muito bem recebidos, muito bem aceitos. Você vê N cardeais que tinham, enfim, amigos alquimistas e eles mesmos eram alquimistas, entende? Mas Raimundo Lulo, por exemplo, um catalão que foi padre e tudo, é um exemplo típico disso. Mas as bruxas eram queimadinhas, né? Sempre, mas claro, afinal de contas... Quer dizer, a primeira grande repressão ao feminismo é a queima das bruxas. A primeira grande manifestação do feminismo é a queima das bruxas, né? E a primeira grande repressão, talvez tenha sido essa, não sei, não sei para trás, mas elas eram reprimidas não exatamente só pelo feminismo, mas elas eram uma ameaça
ao Estado, né? Ela, de repente, o cara estava lá no seu castelo, muito feliz, muito satisfeito, mantendo todo aquele povo, né, sobre um rígido controle ético, né? E aí ele via na floresta lá, aquelas fogueiras acesas, as pessoas se divertindo, e você sabe, né, Jô, que a felicidade é uma coisa contagiante. E ele dizia, pô, estão conhecendo o que é felicidade, daqui a pouco não vão querer deixar de lado. Então havia também toda uma repressão política, porque não se entendia muito o que era bruxa. Se você lê os autos do Santo Ofício, se você lê os autos de Inquisição e de queimas de bruxas que não são sequer relacionadas com a igreja, existe muito, na Alemanha principalmente, entendeu? Se você ler todos esses autos, você vai ver que as pessoas eram reprimidas não porque fizeram malefício, isso não. Só pelo fato de atentarem contra o Estado vigente. Né? Agora, por exemplo, e os sabates? Os sabates eram... Isso é um ritual ainda mantido? É mantido até hoje. Quer dizer, toda a tradição de feiticeira, a tradição da lua, eu não entendo de todas as tradições de bruxas, eu entendo de uma tradição de bruxa muito bem, que é a que Brida fala. Mas todos os rituais são mantidos até hoje, passando de geração em geração, através do verbal, né, através da tradição oral e tudo. E por que, não sei, entende? Ninguém sabe, aliás, porque todo esse conhecimento oculto vem de geração em geração. Existem pessoas encarregadas disso e ponto final. Mas ainda tem sabates no Brasil, por exemplo? No Brasil não tem sabates porque não tem tantas feiticeiras assim, feiticeiras da tradição, né? Vamos dizer assim. Mas você vê isso muito, por exemplo, na Europa você vê muito, nos Estados Unidos você vê muito. E aqui você conhece alguma feiticeira pessoalmente, Paulo? Claro que eu conheço. Não vai querer que eu diga quem são as feiticeiras, né? Não, elas automaticamente deixam de ser. Não, elas me enforcam, inclusive. Cara, é muito, muito perigoso. E muita gente, quando compra o teu livro, ou lê o teu livro, pensa que vai descobrir algum caminho da mina, algum mapa da mina, nesse sentido, de saber quem são as feiticeiras do Brasil, o que elas fizeram? Não, eu acho que se elas pensarem isso, no caso das feiticeiras, elas vão estar perdidas. Agora vão descobrir um mapa assim, que é o mapa que eu descobri também, que é o caminho feminino. Esse caminho feminino, para mim, é muito novo. Eu me sinto super pouco à vontade de falar de bruxaria, porque é uma coisa extremamente feminina. E é um processo muito, vamos dizer assim, que a mulher entende com muito mais facilidade que o homem. O homem tem obrigação de conhecer, mas a mulher entende com muito mais facilidade. Então, quando a pessoa comprar esse livro, ela vai ver o processo de desenvolvimento do dom da mulher. E isso em pessoas igual a nós, entende? Com as nossas dificuldades, nossos defeitos, nossas inseguranças, de chegar aqui e ter que dar uma entrevista. Isso tudo, entendeu? São pessoas como nós que estão em busca de um processo não ortodoxo, não convencional de conhecimento. Um caminho paralelo de comunhão. Eu diria que sim, um caminho paralelo, mas ao mesmo tempo, se a pessoa botar muito paralelo, ela fica achando isso uma coisa distante da vida dela. Um caminho cotidiano, só que ela resolveu ver de uma maneira diferente. Né? Paulo Coelho, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela tua presença Jô. aqui. Daqui a pouco a gente volta.